Um turista lutador de Muay Thai decide provocar um guarda real que estava em seu posto com alguns golpes. Mal sabia ele que o guarda quebraria o protocolo e ele sairia humilhado. A névoa londrina ainda pairava sobre o palácio de Buckingham quando Rafael Tempestade Mendes desceu do táxi preto, ajustando as bandagens que mantinha permanentemente enroladas nos pulsos. Mais por estética que necessidade, um lembrete constante para si mesmo e para o mundo de quem ele era. Aos 27 anos, 32 vitórias no cartel profissional, 28 por nocaute, ele tinha conquistado títulos em 3 continentes. Seu nome ecoava nos ginásios de Muay Thai de Bangkok a São Paulo, e ele carregava essa reputação como segunda pele, brilhante, impenetrável e absolutamente convencido de que força física era a medida final de valor humano. Aproveita e já se inscreva no canal. Deixe seu like e seu comentário para que eu possa te retribuir um lindo coração. Ao lado dele, seu empresário Rodrigo verificava o celular nervosamente, já antecipando o próximo compromisso da agenda implacável que governava suas vidas. Rafa, temos reunião com a BBC em 90 minutos. Foto rápida e vamos, ok? Rafael nem respondeu, seus olhos já fixos nos guardas reais que se posicionavam em seus boxes como sentinelas de outro século. Os uniformes vermelhos brilhavam sob a luz matinal. Os chapéus de pelo de urso adicionando altura intimidadora a figuras já imponentes. Mas Rafael não via tradição ou disciplina ou séculos de serviço dedicado. Via apenas homens parados, imóveis, e sua mente de lutador, sempre buscando vantagem, sempre medindo força relativa, os categorizou instantaneamente como inferiores. Afinal, o que era mais impressionante, ficar parado usando uniforme fancy ou sobreviver 5 rounds contra oponente treinado para quebrar você? A escolha nem sequer parecia próxima. Ele se aproximou do guarda mais próximo com aquele andar particular de lutador. Quadris soltos, peso sempre distribuído para a explosão potencial. Cada passo uma declaração silenciosa de capacidade violenta controlada. O guarda era homem na casa dos 40, postura militarmente ereta, olhos fixos em algum ponto além dos turistas que começavam a se aglomerar. Seu nome era James Crawford, veterano de 19 anos da Guarda da Rainha, pai de 2 filhos e homem que tinha servido 3 turnos no Afeganistão antes de ganhar o privilégio de usar aquele uniforme vermelho que turistas fotografavam sem compreender o custo de cada botão dourado. Rafael parou a poucos metros, começando a se alongar ostensivamente. Rotações de ombro exageradas, alongamentos de perna que demonstravam flexibilidade que anos de treinamento brutal tinham forjado. Alguns turistas perceberam a intenção antes mesmo dela se materializar completamente e começaram a observar com aquela mistura de antecipação desconfortável e curiosidade mórbida que caracteriza espectadores de acidentes prestes a acontecer. "Ei, soldado!" Rafael disse em português primeiro, sabendo que a barreira linguística não importaria, porque Tom, aquele tom de desafio mal disfarçado, transcendia idiomas. Então mudou para inglês carregado de sotaque brasileiro. "Você realmente fica aí parado o dia todo? Tipo, isso é trabalho de verdade?" James não respondeu. Não se moveu. Seus olhos permaneceram fixos naquele ponto distante que só ele podia ver. Um ponto que existia não no espaço físico, mas em disciplina interior, construída através de anos de escolhas deliberadas de servir algo maior que conforto pessoal. Ele tinha ouvido variações desta provocação centenas de vezes, turistas bêbados, adolescentes entediados, influencers desesperados por conteúdo viral. Cada um achando que eram originais, que eram especiais, que seria eles quem finalmente fariam o guarda imóvel quebrar a compostura. Nenhum deles compreendendo que imobilidade não era a ausência de ação,
mas sua forma mais refinada. Rafael interpretou o silêncio como validação de sua superioridade. Ele sorriu para Rodrigo, que observava com expressão cada vez mais preocupada. Depois voltou a atenção total para James. "Vou te mostrar o que a disciplina real parece", ele disse, e começou a fazer sombra de Muay Thai. Os movimentos eram inegavelmente bonitos. Anos? Não. Décadas, se você contasse desde os 12 anos, quando Rafael I entrou em ginásio em favela de São Paulo, fugindo de pai alcoólatra, de refinamento brutal tinham transformado cada golpe em expressão de eficiência violenta. Jab que cortava ar com som audível. Direto que vinha de quadril inteiro, não apenas braço. Cruzado que seguia o ângulo perfeito. E então os golpes que faziam Muay Thai único. Joelhada subindo com força que quebraria costelas, cotovelo que desceria e abriria cortes profundos, chute circular com canela. Não pé, nunca pé, sempre canela endurecida por anos de condicionamento contra sacos pesados e troncos de árvore, que soava como bastão de madeira cortando a atmosfera. Cada golpe parava centímetros antes de onde James estava, mas a ameaça implícita era clara. Rafael estava demonstrando não apenas habilidade, mas controle. Estava dizendo sem palavras: "Eu poderia te machucar. Facilmente. A qualquer momento. A única razão que você está seguro é porque eu permito." Mais turistas pararam agora, telefones emergindo de bolsos e bolsas, a documentação digital começando imediatamente, porque nada existe no mundo moderno até ser capturado e compartilhado. Rafael notou as câmeras e performou ainda mais, adicionando spins desnecessários, mas visualmente impressionantes. Combinações que nenhum lutador usaria em combate real, mas que pareciam espetaculares para olhos não treinados. Rodrigo se aproximou, voz baixa, mas urgente. "Rafa, cara, isso não é boa ideia. Esses guardas são militares reais. Tem protocolos. Se você cruzar alguma linha..." "Que linha?" Rafael o interrompeu, nem parando seus movimentos. "Não estou tocando nele. Só estou me exercitando. Não é ilegal se exercitar em público, é?" Ele sorriu aquele sorriso que tinha encantado patrocinadores e irritado oponentes por toda a sua carreira. "Relaxa, Rodrigo. Só um pouco de diversão antes da entrevista chata." Mas não era diversão. Não realmente. Era algo mais profundo e mais feio. Era necessidade de validação, através de dominação. De provar superioridade não através de conquista legítima, mas através de diminuir outros. Era o mesmo impulso que fazia Rafael humilhar sparrings iniciantes no ginásio, que fazia ele falar trash elaborado antes de lutas, que fazia ele incapaz de simplesmente existir, sem constantemente se medir contra todos ao redor e se certificar de sair superior na comparação. Era vazio disfarçado como confiança. Era uma insegurança mascarada como força. James Crawford observava tudo isso através de visão periférica, treinada para capturar movimento, mesmo enquanto os olhos permaneciam fixos adiante. Ele tinha visto este tipo de homem antes, em bases militares, em bares perto de quartéis, em zonas de conflito onde alguns soldados confundiam autorização para usar violência com obrigação de usá-la. Homens que mediam valor próprio inteiramente, em capacidade de dominar fisicamente outros. Homens que nunca tinham aprendido que verdadeira força às vezes significava escolher não demonstrá-la. Ele pensou brevemente em seu filho mais novo, Daniel, que tinha 7 anos e estava fascinado pelo uniforme do pai. "Papai é super-herói?" Daniel perguntou na semana anterior. James tinha se ajoelhado para ficar na altura do filho. Tinha olhado naqueles olhos grandes e sinceros e tinha dito: "Não um herói, filho, apenas um servidor. Heróis fazem coisas extraordinárias. Servidores fazem coisas ordinárias com dedicação extraordinária. Tem diferença importante."
Daniel tinha franzido a testa, processando. Mas você protege a rainha. Sim, e cada pessoa que passa por aqui, e a história que este lugar representa, e a ideia de que algumas coisas valem servir mesmo quando ninguém está assistindo, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando pessoas tentam fazer você parecer pequeno. James tinha tocado gentilmente o rosto do filho. Lembre-se disso, Daniel. Quando alguém tentar fazer você se sentir pequeno, geralmente é porque eles próprios se sentem pequenos por dentro. Pessoas verdadeiramente grandes elevam os outros. Não precisam diminuí-los. Agora, parado ali enquanto o lutador brasileiro performava ao seu redor, James se lembrava daquelas palavras. E sentia não raiva, mas tristeza profunda por um homem que claramente nunca tinha aprendido aquela lição fundamental. Rafael estava ficando mais ousado agora, seus golpes chegando mais perto, algumas vezes passando tão próximos que deslocavam o ar que tocava o uniforme de James. Low kick que parava milímetros da perna. Spinning elbow que girava perigosamente perto da cabeça. Joelhada frontal que subia e parava centímetros do peito. Cada movimento tecnicamente impressionante e fundamentalmente desrespeitoso. Vamos, cara! Rafael provocava agora, sua voz ficando mais alta, alimentada pela atenção da multidão crescente. Reage! Faz alguma coisa. Ou você realmente é só manequim em uniforme fancy? Ele se virou para os turistas que filmavam. Pessoal, testemunhas! Tentei fazer o robô britânico funcionar, mas acho que a bateria acabou. Alguns na multidão riram. Outros pareciam desconfortáveis. Um casal de idosos britânicos balançou a cabeça em desaprovação óbvia e se afastou, a mulher murmurando algo sobre falta de respeito de estrangeiros. Uma jovem japonesa baixou o telefone, parecendo genuinamente perturbada pela escalada da situação. Mas Rafael não estava prestando atenção em nada disso. Ele estava perdido em sua própria performance, na adrenalina de atenção, no rush familiar de dominar espaço e exigir que todos ao redor reconhecessem sua presença, sua importância, seu poder. Era o mesmo sentimento que ele buscava no ringue. Aquele momento quando o oponente se quebrava não apenas fisicamente, mas psicologicamente, quando você via em seus olhos que eles sabiam que estavam vencidos. Ele vivia para aquele momento. Havia construído uma identidade inteira em cima dele. E agora ele queria arrancar aquele momento de um homem que não podia revidar. Foi quando James Crawford fez algo que ele fazia apenas em circunstâncias muito específicas, quando provocação cruzava linhas de perturbação genuína de ordem pública ou quando ele avaliava que intervenção serviria propósito educacional maior. Mantendo postura absolutamente ereta, sem mover corpo 1 milímetro, ele falou. Sua voz era baixa, controlada, cada palavra articulada com precisão de homem acostumado a dar ordens em ambientes caóticos. Senhor, vou pedir educadamente que mantenha a distância apropriada do posto da guarda. A multidão ficou em silêncio instantâneo. Rafael congelou no meio de chute circular, pé ainda suspenso no ar. Era raro, muito raro, os guardas falarem. Quando falavam, carregavam o peso de quebrar protocolo sagrado, e todos instintivamente reconheciam a gravidade. Rafael baixou o pé lentamente, surpresa genuína atravessando seu rosto. Você fala? Tipo, você é pessoa real? Sim, senhor. Sou pessoa real. Soldado real, com responsabilidades reais. James manteve olhos fixos adiante, mas sua voz carregava a autoridade que vinha não de volume, mas de convicção absoluta. E vou pedir segunda vez que mantenha distância respeitosa. Esta é sua advertência final. Deveria ter terminado ali. Qualquer pessoa com senso básico de preservação pessoal ou respeito por autoridade teria recuado,
murmurado desculpa, se afastado. Mas Rafael Tempestade Mendes tinha passado a carreira inteira sendo recompensado por não recuar, por nunca mostrar fraqueza, por sempre pressionar vantagem. E neste momento, com câmeras gravando e o ego inflado por atenção, seu instinto de combate superou qualquer sabedoria residual. Ou o quê? Ele disse, dando passo deliberado mais próximo, invadindo completamente o espaço pessoal de James agora. Você vai fazer o que exatamente? Me prender com esse rifle que provavelmente nem está carregado? Me nocautear com esse chapéu ridículo? Ele riu, virando para a multidão. Pessoal, ele está me ameaçando. O boneco de cera está me ameaçando. O que aconteceu nos próximos 3 segundos foi demonstração de por que guarda da rainha não é posição cerimonial, mas militar de elite. Porque processo de seleção é brutal. Porque cada homem e mulher que veste aquele uniforme vermelho é soldado primeiro e símbolo segundo. James Crawford não se moveu por raiva. Não se moveu por ego ferido ou orgulho danificado. Moveu-se porque a situação tinha escalado para ponto onde sua autoridade e a ordem que ele representava estavam sendo fundamentalmente desafiadas, de maneira que requeria resposta. E quando se moveu, foi com precisão e controle que vinha de 19 anos de disciplina implacável. Ele deu um passo único e poderoso à frente. Movimento tão súbito e autoritário que Rafael tropeçou para trás, quase caindo. O rifle que Rafael tinha zombado moveu-se para a posição de porta-arms, com velocidade que transformou o objeto cerimonial em lembrança muito real de que era arma primeiro, prop segundo. E James gritou, não com raiva, mas com comando absoluto que tinha sido refinado em campos de treinamento e campos de batalha. Mantenha a distância. Você está interferindo com membro da Guarda da Rainha em serviço ativo. Isto é ofensa séria à lei militar britânica. Recue imediatamente ou será detido e escoltado pela Polícia Metropolitana. Você compreende? O som ecoou através da praça como tiro. Pombos explodiram de seus poleiros. Turistas a 20 metros de distância pularam. Rafael congelou completamente, rosto repentinamente pálido. Toda aquela bravata drenando como água de banheira aberta. Mas James não tinha terminado. Mantendo postura militar perfeita, rifle agora em posição que era simultaneamente cerimonial e ameaçadora, ele continuou em voz que retornou a volume normal, mas não perdeu nada de sua intensidade. Este uniforme que o senhor considera ridículo foi usado por homens que morreram defendendo esta nação em 2 guerras mundiais, nas Malvinas, em conflitos através de 4 séculos. O chapéu que o senhor zomba é feito de pelo de urso canadense em honra aos soldados que lutaram e sangraram na Batalha de Waterloo em 1815. Cada botão que o senhor vê tem significado histórico. Cada detalhe carrega um peso de sacrifício. A multidão estava absolutamente silenciosa agora. Telefones ainda gravavam, mas a atmosfera tinha transformado completamente. Isto não era mais entretenimento. Era educação. Era testemunhar momento de profunda revelação moral. James olhou diretamente para Rafael pela primeira vez, quebrando o protocolo completamente agora porque a situação requeria não adesão rígida a regras, mas aplicação de julgamento sobre quando regras servem a um propósito maior. O senhor é lutador, isso é evidente em seus movimentos. Demonstrou habilidade técnica considerável, anos de treinamento, dedicação ao ofício. Isso merece respeito. Rafael piscou, não esperando reconhecimento. Mas habilidade sem sabedoria é apenas violência refinada. O senhor pode quebrar ossos, pode nocautear oponentes, pode ganhar troféus e títulos. Mas me diga, senhor, o senhor aprendeu quando não lutar? Aprendeu que verdadeiro guerreiro mede sucesso não em vitórias, mas em conflitos evitados. Aprendeu que força real, às vezes, significa permanecer absolutamente imóvel enquanto pessoas tentam provocar você
a ação que seria beneath your dignity? As palavras pairavam no ar londrino de manhã. Rafael abriu a boca, fechou novamente. Todas as respostas que vieram à mente pareciam repentinamente inadequadas, vazias, expostas como o que eram, racionalizações de ego que nunca tinha sido genuinamente desafiado. Eu fico aqui, James continuou, voz ainda controlada, mas carregando peso emocional agora. Não porque não tenho escolha. Fico porque escolho. Escolho servir algo maior que meu próprio conforto. Escolho representar tradição e história e sacrifício de gerações de soldados que vieram antes de mim. Escolho ser símbolo vivo de que algumas coisas, honra, dever, serviço, ainda têm significado em mundo que frequentemente reduz tudo a entretenimento e clickbait. Ele fez uma pausa, permitindo que palavras assentassem. O Senhor veio aqui para me fazer parecer tolo, para demonstrar sua superioridade, para alimentar ego através de humilhação de pessoa que não pode revidar. E ao fazer isso, Senhor, o Senhor revelou não sua força, mas sua fraqueza fundamental. Porque homem verdadeiramente forte não precisa diminuir outros para se sentir grande. Homem verdadeiramente disciplinado não confunde capacidade de violência com obrigação de usá-la. Guerreiro verdadeiro entende que às vezes batalha mais difícil é aquela que você escolhe não lutar. O silêncio que seguiu era tão denso que Rafael podia ouvir seu próprio coração batendo. Ele olhou ao redor para a multidão. Viu os rostos, viu o julgamento, viu que cada pessoa ali tinha testemunhado não sua performance impressionante, mas sua humilhação profunda e merecida. Viu na expressão de uma mulher mais velha algo parecido com pena. Viu em jovem casal britânico algo parecido com desdém. Viu em Rodrigo algo parecido com vergonha de associação. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Rafael Mendes sentiu algo que raramente experimentava. Vergonha genuína. Não a vergonha performática de atleta que perde luta e precisa manter imagem. Mas vergonha real, visceral, o tipo que vem quando você vê a si mesmo claramente através dos olhos de outros e não gosta nada do que vê. Ele começou. A voz saiu rouca. Pigarreou, tentou novamente. Eu sinto muito. Você está certo. Eu fui idiota. Pior que idiota. Fui cruel e desrespeitoso e... Ele parou, procurando palavras que pudessem de alguma forma consertar o que tinha quebrado, sabendo que não existiam. Sinto muito mesmo. James estudou ele por longo momento, então assentiu uma vez. Desculpa aceita, senhor. Mas desculpa é apenas palavras. Questão real é, o que o senhor vai fazer diferente? Como vai carregar esta lição de volta para sua vida? Rafael não tinha resposta. Não ainda. Apenas ficou ali, exposto e vulnerável, de maneiras que nenhum oponente nunca tinha conseguido fazer ele sentir. James retornou precisamente à sua posição original. Movimento tão fluido e controlado que parecia coreografado, mas era apenas resultado de 1000 repetições até a ação se tornar natural. Rifle voltou para a posição apropriada. A postura restabeleceu-se. Olhos fixaram-se novamente naquele ponto distante. Para observador casual, era como se interação inteira nunca tivesse acontecido. Mas aqueles que tinham testemunhado sabiam diferente. Sabiam que tinham visto não apenas guarda fazendo trabalho ou lutador sendo provocador, mas momento de verdade profunda sendo revelada. Momento quando máscaras caíram e a realidade fundamental sobre força, dignidade e propósito ficou nua. Rodrigo tocou o braço de Rafael gentilmente. Vamos, cara, precisamos ir. Rafael assentiu mutamente. Ele começou a se afastar, então parou. Virou de volta para James, que permanecia imóvel, mas certamente consciente.
Rafael não tentou falar novamente. Sabia que qualquer palavra seria inadequada. Em vez disso, ele fez algo instintivo, algo que treinamento de Muay Thai tinha gravado nele, mas que raramente aplicava fora de contexto de ringue. Ele fez Y, gesto tailandês de respeito profundo, mãos juntas, cabeça abaixada. James não respondeu visivelmente. Mas aqueles prestando atenção viram menor dos movimentos. Microassentimento, reconhecimento tão sutil que poderia ter sido imaginado, mas que falava volumes sobre soldado que via homem começando jornada de compreensão real. O táxi cortava através do tráfego de Londres em silêncio denso. Rodrigo alternava entre olhar para o telefone e olhar para Rafael, incerto do que dizer ou se deveria dizer algo. Rafael estava encostado contra a janela, observando a cidade passar. Prédios históricos que tinham sobrevivido guerras mundiais, pontes que carregavam o peso de séculos, ruas onde gerações tinham caminhado antes dele. Pela primeira vez, ele realmente via tudo isso não como cenário para suas próprias aventuras, mas como testemunho de coisas que persistiam muito além de indivíduos. Vamos cancelar a entrevista da BBC, Rafael disse finalmente, sua voz baixa. Rodrigo quase deixou o telefone cair. O quê? Rafa, essa é uma entrevista grande, exposição internacional, está agendada há meses. Eu sei, cancela mesmo assim, ou melhor, remarca. Rafael virou para encarar seu empresário. Rodrigo, não posso ir sentar em estúdio e falar sobre disciplina e dedicação e arte marcial quando claramente não entendo nada sobre o que essas palavras realmente significam. Rodrigo estudou o rosto de Rafael, vendo algo que nunca tinha visto em 4 anos trabalhando juntos. Vulnerabilidade genuína, questionamento profundo. Tudo bem, ele disse lentamente. Tudo bem, eu resolvo. Mas Rafa, cara, você vai ter que me explicar o que exatamente aconteceu ali. Porque eu vi você humilhar oponentes verbalmente, vi você intimidar pessoas e nunca vi você recuar antes. Rafael respirou fundo. O que aconteceu é que pela primeira vez alguém me mostrou um espelho e me forçou a ver quem realmente sou quando tiro toda a falsidade. E não gostei nada do que vi. O táxi parou em um semáforo. Um grupo de estudantes atravessava a faixa de pedestres, uniformes impecáveis, e a professora guiando com paciência. Rafael observou, pensando sobre educação, sobre como essas crianças estavam aprendendo regras e estrutura e respeito por coisas maiores que elas mesmas. Quando ele tinha aprendido isso, ou nunca tinha aprendido, apenas ficado bom em performar sucesso enquanto permanecia vazio por dentro. Me leva para Hyde Park, ele instruiu o motorista. Preciso andar, pensar. Hyde Park estava moderadamente cheio, aposentados alimentando patos, executivos em intervalo de almoço e turistas tirando fotos. Rafael caminhou sem destino por 20 minutos antes de encontrar um banco isolado perto do Serpentine. Rodrigo sentou ao lado dele, respeitando o silêncio mais presente. Finalmente Rafael falou. Você sabe quantas vezes eu humilhei parceiros de treino no ginásio? Quantas vezes eu usei força não para ensinar, mas para dominar? Quantas vezes eu tratei pessoas, garçons, motoristas, qualquer um que eu achava abaixo de mim, como figurantes na minha própria história épica? Rodrigo não respondeu porque ambos sabiam a resposta. Muitas vezes. Vezes demais para contar. Aquele guarda, Rafael continuou. Ele ficou ali e me deixou fazer o show inteiro. Poderia ter me parado mais cedo. Poderia ter me humilhado mais cedo. Mas ele esperou. Deu corda suficiente para eu me enforcar completamente. E então, quando finalmente falou, não foi com raiva. Foi com tristeza, quase. Como um professor desapontado com um aluno que ele sabe que pode fazer melhor. Ele pegou um punhado de grama, deixou escorrer entre os dedos. E tudo o que ele disse era verdade. Brutal.
constrangedoramente verdade. Eu passei anos construindo uma identidade. Baseada em ser mais forte, mais rápido, mais violento que os outros. Mas força real? Controle real? Propósito real? Não tenho nada disso. Um corredor passou. Música vazando de seus fones de ouvido. Uma mãe empurrando o carrinho de bebê. 2 adolescentes rindo sobre algo no telefone. Vida ordinária acontecendo ao redor deles, indiferente à crise existencial de um lutador famoso. Então, o que você quer fazer? Rodrigo perguntou. Porque vou ser honesto, Rafa. Não posso resolver isso para você. Isso é interno. Isso é você decidindo quem quer ser. Rafael assentiu lentamente. Quero voltar. Voltar? Voltar para onde? Para Buckingham. Quero assistir. Não para provocar, não para fazer show. Apenas para entender. Para ver o que realmente significa ficar ali, dia após dia, servindo algo maior que você mesmo. Rodrigo considerou isso. Você sabe que pode não ser o mesmo guarda, certo? Eles fazem rodízio. Eu sei, mas o ponto não é sobre ele especificamente. É sobre o que ele representa, o que todos eles representam. Rafael virou para Rodrigo. Você vai achar que sou louco, mas acho que preciso disso. Preciso sentar e assistir e realmente absorver o que significa disciplina, que não é sobre performance, que não busca aplauso ou reconhecimento, que simplesmente existe. Eles voltaram para o palácio de Buckingham 1 hora depois. O turno tinha mudado. Guardas diferentes estavam em posição agora, incluindo um jovem que não parecia ter mais que 25 anos. Rafael encontrou um lugar contra a grade de ferro à distância respeitosa e ficou, não tirando fotos, não fazendo show, apenas observando. 15 minutos passaram. Seus pés começaram a doer. Ironia não perdida nele. Atleta de elite lutando para simplesmente ficar parado. 30 minutos. Ele observou turistas se aproximarem, tirarem selfies e se afastarem. Vida fluindo ao redor dos guardas que permaneciam absolutamente imóveis, âncoras de constância em um mundo de movimento perpétuo. Uma mulher idosa se aproximou dele. Britânica, certamente, pelo sotaque quando ela falou. Você está aqui há algum tempo. A maioria dos turistas fica 5 minutos e vai embora. Rafael sorriu tristemente. Não sou realmente turista. Ou, não sei o que sou. Estou tentando aprender algo. A mulher o estudou com olhos perspicazes que tinham visto muita vida. Meu marido era guarda real. Serviu por 22 anos antes da aposentadoria. Faleceu há 3 anos. Sinto muito, Rafael disse sinceramente. Não sinta. Ele viveu uma vida de significado, uma vida de propósito. Ela olhou para os guardas, algo melancólico, mas também orgulhoso em sua expressão. As pessoas olham e veem homens em uniformes bonitos ficando parados. Não veem as horas de treinamento, os sacrifícios, as escolhas diárias de colocar dever acima de conforto. Meu Edward dizia que a parte mais difícil não era o desconforto físico. Era escolher diariamente servir quando ninguém realmente notava, quando não havia aplauso, quando a única recompensa era saber que você fez o que prometeu fazer. Rafael sentiu um aperto na garganta. Como ele mantinha isso? Por 22 anos? A mulher sorriu. Porque não era sobre ele. Era sobre algo muito maior. E uma vez que você encontra algo assim, algo que vale servir independente de reconhecimento pessoal, bem, tudo fica mais fácil. Porque você para de medir os dias em termos do que você ganha e começa a medir em termos do que você contribui. Ela tocou o braço de Rafael gentilmente. Você parece um homem em uma encruzilhada. Seja lá o que esteja procurando, espero que encontre. E então ela se afastou, deixando Rafael com pensamentos turbulentos e algo parecido com esperança nascente. Rodrigo tinha ido buscar café,
voltando com 2 copos. Ainda aqui? Ainda aqui. Rafael aceitou o café com gratidão. Rodrigo, preciso te perguntar algo honestamente. E preciso que seja honesto de volta. Sempre sou. Não, você não é. Você me diz o que eu quero ouvir porque sou seu cliente e seu salário. Mas agora preciso da verdade real. Rafael tomou um gole de café, juntando coragem. Quando você me vê interagindo com pessoas, funcionários no hotel, motoristas, qualquer um que esteja servindo, o que você vê? Rodrigo ficou quieto por um longo tempo. Quando falou, sua voz era cuidadosa, mas honesta. Vejo você tratando eles como invisíveis na melhor das hipóteses, inconvenientes na pior. Vejo você assumindo que porque tem dinheiro e fama, você está acima da cortesia básica. Vejo você... Ele parou, então continuou. Vejo você agindo exatamente como aqueles valentões ricos que provavelmente te trataram mal quando você estava começando. Você se tornou o que odiava, Rafa. Só que agora você é quem tem poder. As palavras acertaram como um soco bem colocado no corpo. Rafael fechou os olhos, absorvendo a dor delas. Obrigado, ele disse quietamente. Por finalmente ser honesto. Desculpa-se. Não se desculpe. Eu precisava ouvir isso. Rafael abriu os olhos, olhando diretamente para Rodrigo. E preciso que continue sendo honesto, porque vou tentar mudar, realmente mudar. E vai ser fácil escorregar de volta para velhos padrões. Preciso que me chame a atenção quando acontecer. Posso fazer isso, Rodrigo disse. Mas Rafa, mudança real. Isso vem de dentro. Não posso fazer isso por você. Eu sei. Eles ficaram ali até que a luz começou a mudar, a tarde deslizando para o entardecer. Rafael observou a troca da guarda. Ritual elaborado, executado com precisão, que vinha de um século de tradição. Observou os novos guardas assumirem posições, observou aqueles saindo marcharem com a mesma disciplina com que tinham servido. E entendeu finalmente que o que testemunhava não era apenas cerimônia. Era uma demonstração viva de princípio. Que algumas coisas valem fazer perfeitamente, mesmo quando ninguém está assistindo de perto. Que disciplina real vem de escolhas consistentes ao longo do tempo. Que servir algo maior que si mesmo não diminui você, mas eleva. Quando finalmente deixaram o palácio pela segunda vez naquele dia, Rafael era diferente. Não transformado completamente. Mudança real não acontece em uma tarde. Mas algo tinha se deslocado. Algo fundamental em como ele via força, propósito, valor próprio. No táxi de volta para o hotel, ele verificou o Instagram. Vídeo dele fazendo sombra de boxe perto do guarda tinha sido postado por vários turistas. Alguns comentários eram de apoio. Hilário! Mostre a eles, campeão! Mas muitos eram críticos. Desrespeitoso. Patético buscar atenção assim. Esperava mais de um atleta profissional. Rafael leu todos, forçou-se a ler, a absorver, a realmente considerar as críticas em vez de simplesmente descartá-las como haters, e percebeu que os críticos estavam certos. Ele tinha sido desrespeitoso, patético, indigno do respeito que o uniforme e o serviço mereciam. Ele digitou uma resposta, então deletou. Digitou outra, deletou novamente. Finalmente se decidiu por algo simples e honesto. Hoje fiz algo profundamente desrespeitoso. Tentei humilhar um guarda real para meu próprio entretenimento. Em vez disso, recebi uma lição sobre verdadeira disciplina e serviço. Não posso desfazer o que fiz, mas posso aprender com isso. E estou comprometido a fazer exatamente isso. Desculpas sinceras aos guardas e a todos que testemunharam meu comportamento. Espero fazer melhor. Ele postou antes que pudesse questionar a si mesmo. Os comentários começaram imediatamente. Mistos, como esperado.
alguns apreciando a responsabilidade, outros céticos de que fosse apenas relações públicas. Ele decidiu não ler mais. Tinha dito o que precisava dizer. O resto era apenas ruído. Naquela noite, sozinho no quarto do hotel, enquanto Rodrigo lidava com as consequências dos compromissos cancelados, Rafael fez algo que não tinha feito há anos. Meditou. Não meditação sofisticada com aplicativos ou trilhas guiadas. Apenas sentou em silêncio, focou na respiração. Tentou acalmar a tagarelice interminável do ego que normalmente dominava cada momento de vigília. Foi brutalmente difícil. A mente continuava voltando para o incidente, para o constrangimento, para justificativas defensivas. O guarda exagerou. Não foi tão ruim assim. As pessoas são muito sensíveis. Mas cada vez que esses pensamentos surgiam, ele gentilmente os afastava, voltando para a respiração, voltando para o momento presente. E no silêncio, algo começou a emergir. Não uma epifania dramática, apenas o reconhecimento quieto de uma verdade simples. Ele tinha passado a vida inteira correndo. Correndo da pobreza da infância, da dor de um lar abusivo, do sentimento de nunca ser bom o suficiente. E tinha usado o Muay Thai, primeiro como escape, depois como identidade, para nunca ter que parar de correr, nunca ter que realmente confrontar o vazio que impulsionava toda aquela conquista sem fim. Os guardas não estavam correndo, estavam parados, escolhendo a imobilidade. E naquela imobilidade encontravam algo que Rafael nunca tinha tido. Paz vinda de saber exatamente quem você é e o que você serve. Na manhã seguinte, Rafael acordou cedo. Treinou, não com a usual intensidade agressiva, mas com um foco diferente. Cada jab não era sobre poder, mas sobre precisão. Cada movimento não é sobre dominar o espaço, mas sobre entender o espaço. Era uma mudança sutil, mas significativa. Depois do banho, ele disse a Rodrigo: "Quero visitar um ginásio local de Muay Thai. Não para treinar com profissionais. Quero ver onde os iniciantes treinam." Rodrigo encontrou uma academia pequena no East London, lugar sem glamour, com equipamento gasto e cheiro familiar de suor e determinação. Quando Rafael entrou, algumas pessoas o reconheceram, a empolgação imediata. Mas ele interrompeu qualquer adoração de herói. "Não estou aqui para show", ele disse ao dono, um tailandês de meia-idade chamado Somchai. "Estou aqui para aprender, para lembrar por que comecei no Muay Thai originalmente." Somchai o estudou cuidadosamente. "Por que você começou?" Rafael pensou no menino de 12 anos em uma academia de São Paulo, assustado, irritado, perdido. Para escapar, para encontrar algo que fizesse sentido quando tudo mais não fazia. E agora, por que você continua? Pergunta mais difícil. Rafael poderia dizer por que era carreira, por que era renda, por que era identidade. Mas tentando aplicar a honestidade a que tinha se comprometido, ele disse: "Não sei mais. Acho que em algum lugar ao longo do caminho esqueci a razão original e substituí com ego e conquista. E agora estou tentando redescobrir do que realmente se trata." Somchai assentiu lentamente. Muay Thai, verdadeiro Muay Thai, é sobre muito mais que lutar. É sobre respeito, disciplina, entender quando usar força e quando escolher não usar. Arte marcial sem esses elementos é apenas violência. "Um guarda me disse algo parecido ontem", Rafael disse. "Guarda inteligente." Somchai gesticulou para o ringue onde os iniciantes estavam treinando. "Você quer ajudar? Não como estrela demonstrando, como professor compartilhando conhecimento com humildade?" Rafael olhou para os iniciantes, garotos e garotas de diferentes idades, alguns claramente lutando com técnicas básicas, todos suando, todos tentando. E viu a si mesmo ali. Viu quem ele tinha sido antes que vitórias e títulos e reconhecimento
transformassem disciplina em arrogância. Sim, ele disse, gostaria muito disso. Ele passou as próximas 2 horas trabalhando com iniciantes, não mostrando, não intimidando, mas genuinamente ensinando. Corrigindo postura com gentileza, demonstrando técnica devagar para que pudessem acompanhar, encorajando quando ficavam frustrados, e descobriu algo surpreendente. Era mais gratificante que qualquer nocaute que já tinha conseguido. Porque não era sobre ele provando superioridade. Era sobre ajudar outros a crescerem. Uma garota de 15 anos chamada Maya estava lutando com um chute circular básico. Ela continuava perdendo equilíbrio, ficando frustrada consigo mesma. Rafael se ajoelhou ao lado dela. Ei, respira, ele disse gentilmente. Você está tentando demais. Muay Thai não é sobre força bruta. É sobre equilíbrio, timing, fluxo. Deixa eu te mostrar. Ele demonstrou devagar, decompondo o movimento em passos gerenciáveis. Vê? Não é sobre quão forte você chuta. É sobre usar todo o seu corpo em harmonia. Quadris giram primeiro, então a perna segue, você planta e recupera equilíbrio. Maya tentou novamente, dessa vez com mais sucesso. Seu rosto iluminou. Isso! Rafael sorriu. Agora você está pegando. Continue praticando. Não apresse. Qualidade sobre quantidade sempre. Quando a sessão terminou, Somchai se aproximou dele. Você foi bom com eles. Paciente, humilde. Diferente de como você luta nos vídeos que vejo online. Rafael considerou isso. Estou tentando lembrar que Muay Thai me deu muito. Talvez seja a hora de retribuir. Não apenas performando em ringues, mas genuinamente passando adiante. Essa é a mentalidade certa. Somchai pausou, então disse. Meu mestre, homem que me ensinou quando eu era menino na Tailândia, ele sempre dizia, lutador se torna mestre, não quando vence 1000 lutas, mas quando ensina 1000 estudantes a lutar com honra. Você tem habilidade, Rafael, mas habilidade sem sabedoria é desperdício. Use o tempo que tem agora para aprender a segunda metade da equação. Rafael assentiu, absorvendo as palavras. Posso voltar? Regularmente? Não para treinar para lutas, para ajudar aqui. Portas estão abertas, Somchai disse. Mas vem com mentalidade certa. Vem para servir, não para ser servido. Nas semanas que seguiram, Rafael estabeleceu nova rotina. Pela manhã, treinava para suas próprias lutas, porque ainda tinha carreira, ainda tinha compromissos. Nas tardes, ele passava na academia de Somchai, trabalhando com iniciantes. E de noite, ele estudava. Não técnicas de luta, mas filosofia de artes marciais. Lia sobre Bushido, sobre o caminho do guerreiro que enfatizava honra sobre vitória. Lia sobre ética no combate, sobre responsabilidade que vinha com capacidade de causar dano. E lentamente, muito lentamente, algo mudou. Não externamente, ele ainda ganhava lutas, ainda tinha patrocinadores, ainda era Rafael Tempestade Mendes em público. Mas internamente, a fundação estava sendo reconstruída. Não mais sobre ego e validação, mas sobre propósito e serviço. Rodrigo notou a mudança. Você sabe que os patrocinadores estão perguntando sobre o incidente em Buckingham, ele disse uma tarde. Querem saber se você vai se tornar soft, se vai perder a edge. Rafael pensou sobre isso. Diga a eles que vou lutar mais duro que nunca, mas vou lutar pelas razões certas, não para humilhar oponentes, para honrar a arte, para demonstrar que disciplina verdadeira é mais impressionante que brutalidade. Não sei se vão entender isso. Então talvez não sejam patrocinadores certos para mim. Rafael olhou para Rodrigo. Estou pronto para perder alguns contratos se significa manter integridade. Dinheiro vem e vai. Mas quem você é? Quem você realmente é quando ninguém está assistindo? Isso fica. Sua próxima luta foi um mês depois,
em Cardiff. O oponente era lutador galês, conhecido por trash talk brutal e estilo agressivo. Na coletiva de imprensa pré-luta, ele tentou provocar Rafael, chamando ele de brasileiro arrogante que pensa que é melhor que todos. O Rafael antigo teria respondido com insultos piores. Teria escalado, teria transformado em show. Mas o Rafael, que tinha ficado ali observando guardas em silêncio, que tinha passado semanas ensinando iniciantes com paciência, que tinha começado a entender a diferença entre força e sabedoria. Esse Rafael apenas sorriu calmamente. Você pode estar certo, ele disse, chocando o oponente e os repórteres. Eu fui arrogante, fui desrespeitoso, mas estou trabalhando nisso. Quanto à luta, você vai ter meu melhor. Não porque te odeio, mas porque você merece o oponente que leva você seriamente. Vejo você no ringue. A resposta desarmou completamente a tentativa de provocação. Repórteres ficaram quietos, então começaram perguntas mais substanciais sobre treinamento, sobre estratégia. A coletiva terminou sem drama, sem manchetes sensacionalistas. Rodrigo sorriu no caminho de volta ao hotel. Isso foi diferente. Me senti melhor que qualquer trash talk que já fiz, Rafael admitiu. Porque foi honesto e porque não estava tentando fazer ele parecer pequeno para me fazer parecer grande. A luta em si foi técnica, respeitosa, brutal em intensidade, mas limpa em execução. Rafael venceu por decisão após 5 rounds completos. E quando o vencedor foi anunciado, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Caminhou para canto do oponente, abraçou ele, disse: "Você lutou com honra. Obrigado por me desafiar." O oponente, ainda processando a derrota, olhou para ele com surpresa. Então respeito. Você também, cara. Você também. Na entrevista pós-luta, quando perguntado sobre vitória, Rafael não falou sobre sua própria habilidade. Falou sobre disciplina, sobre respeito mútuo entre lutadores, sobre privilégio de poder fazer o que amava para viver. E então, sem mencionar o incidente em Buckingham diretamente, ele disse algo que fez Rodrigo sorrir. Aprendi recentemente que força verdadeira não é sobre dominar outros, é sobre controlar a si mesmo, sobre saber quando usar poder e quando escolher não usar, sobre servir algo maior que ego próprio. Cada luta agora é oportunidade de demonstrar isso, não apenas para vencer, mas para honrar a arte que me deu tanto. O clipe se tornou viral, não porque era controverso, mas porque ressoava. Pessoas cansadas de trash talk, de arrogância performática, respondiam à mensagem de humildade e propósito. Rafael ganhou fãs novos, não apenas aqueles que queriam ver nocautes brutais, mas aqueles que apreciavam filosofia mais profunda. 3 meses depois do incidente em Buckingham, Rafael recebeu uma carta. Envelope simples, endereço de remetente em Londres. Ele abriu com curiosidade, encontrou nota manuscrita. Sr. Mendes, sou James Crawford, o guarda com quem você teve interação em Buckingham Palace. Espero que esta carta te encontre bem. Vi suas entrevistas recentes. Ouvi sobre seu trabalho com jovens lutadores. Li sobre mudança em sua abordagem. Escrevo não para parabenizar, mas para dizer que a transformação genuína é rara e merece reconhecimento quieto. Você perguntou naquele dia como eu mantinha a disciplina. Pergunta real deveria ter sido: por que eu escolho mantê-la? E a resposta é porque acredito que algumas coisas valem servir. História, tradição, ideal de que podemos ser mais que nossos impulsos. Parece que você encontrou sua própria versão disso, sua própria coisa para servir. Isso é tudo que qualquer pessoa pode esperar. Encontrar propósito que transcende ego. Se algum dia você estiver em Londres novamente, sinta-se livre para visitar. Não como turista, mas como homem em jornada que nunca termina realmente. Jornada de se tornar quem você pode ser. Com respeito,
James Crawford. Rafael leu a carta 3 vezes, sentindo algo quente se expandir em seu peito. Não orgulho. Ele estava aprendendo a distinção entre orgulho e satisfação. Mas algo parecido com a validação de que caminho que estava seguindo, difícil como era o certo. Ele mostrou para Rodrigo, que leu e assentiu. Você vai responder? Sim, mas não imediatamente. Vou esperar até ter algo genuíno para compartilhar. Próximo marco real na jornada. E qual é o próximo marco? Rafael pensou sobre isso. Abrir minha própria academia. Não para produzir campeões, já há academias suficientes fazendo isso. Mas para ensinar Muay Thai do jeito que deveria ser ensinado, com filosofia, com ética, com compreensão de que estamos treinando pessoas primeiro, lutadores segundo. Isso vai ser caro e pode não ser lucrativo. Eu sei, mas dinheiro não é o ponto. Impacto é o ponto. Se eu puder evitar que um garoto de 12 anos cresça com a mesma arrogância vazia que eu tinha, se eu puder mostrar a eles que força deve servir a algo além de ego, isso vale mais que qualquer bolsa de luta. Rodrigo sorriu. Você mudou, cara. Realmente mudou. Estou tentando, cada dia. Nem sempre consigo. Ainda há momentos quando o ego antigo tenta voltar. Mas agora, pelo menos, reconheço quando acontece. E faço uma escolha diferente. 6 meses após aquela manhã, em Buckingham Palace, Rafael abriu Academia Tempestade. Mas não era nomeada após seu apelido de luta. Era nomeada após conceito que Somchai tinha explicado. Tempestade eventualmente passa, mas a terra que ela molha, aprende e cresce. A academia ensinava Muay Thai. Sim, mas também ensinava filosofia, ética e respeito. Metade das vagas eram reservadas para crianças de comunidades carentes, grátis. Na cerimônia de abertura, ele convidou pessoas que tinham sido parte de sua jornada. Somchai veio da academia em East London. Maya, a garota de 15 anos, que agora estava treinando seriamente e competindo com honra. A viúva do guarda que ele tinha encontrado em Buckingham, que sorriu e disse que Edward teria aprovado. E para sua surpresa, James Crawford apareceu, em roupas civis, sorrindo. Você veio, Rafael disse, genuinamente tocado. Disse que visitaria se você tivesse próximo marco. Isso, James gesticulou para a academia, para as crianças já treinando com instrutores pacientes, para a placa na parede que dizia Força serve outros. Isso é um marco considerável. Eles conversaram por 1 hora, não sobre aquele dia de confronto, mas sobre jornadas que ambos estavam em. James em aposentadoria recente da Guarda Real, Rafael em reinvenção de carreira e propósito. E descobriram que, apesar de caminhos muito diferentes, estavam procurando a mesma coisa, maneira de servir que tinha significado além de ego pessoal. Quando James estava saindo, ele parou na porta. Aquele dia, quando você estava provocando, você lembra o que eu disse sobre guerreiro versus lutador? Lembro, cada palavra. Bem, hoje, vendo isso, ele olhou ao redor da academia mais uma vez. Hoje você provou que entende a diferença. Lutador procura oponentes para vencer. O guerreiro procura pessoas para proteger, para ensinar, para elevar. Você está se tornando guerreiro, Rafael. Continue nesse caminho. Depois que todos foram embora e a academia estava quieta, Rafael ficou sozinho no meio do ringue. Não fazendo sombra, não treinando. Apenas ficando ali, em imobilidade que uma vez ele teria zombado, mas que agora reconhecia como forma própria de força. E pensou sobre jornada. De menino assustado em favela de São Paulo, a lutador arrogante buscando validação através de violência, a homem humilhado por guarda que ensinou que verdadeira força às vezes significa escolher, não se mover. Pensou sobre todas as pessoas que tinham tocado sua vida, moldado sua compreensão, o forçado a confrontar verdades desconfortáveis.
mas principalmente pensou sobre o futuro, sobre crianças que treinariam aqui, que aprenderiam não apenas golpear e chutar, mas respeitar, servir, usar força sabiamente. Sobre legado que não seria medido em títulos vencidos, mas em vidas impactadas. E naquela quietude, naquela imobilidade escolhida, Rafael Tempestade Mendes finalmente encontrou o que tinha estado procurando desde tinha 12 anos, e primeiro colocou luvas. Paz que vem não de dominar outros, mas de servir algo maior que si mesmo. A pergunta não era mais quantas lutas ele poderia vencer. A pergunta era: quantas vidas ele poderia tocar? Quantas pessoas ele poderia ajudar a evitar os mesmos erros que ele tinha cometido? Quanto bem ele poderia fazer com força que tinha passado a vida inteira cultivando? E enquanto o sol de Londres se punha através das janelas da academia, lançando longas sombras através do ringue vazio, Rafael sorriu. Porque finalmente ele tinha resposta. A resposta estava aqui. Estava em servir. Estava em ensinar. Estava em ser tipo de homem que o guarda em uniforme vermelho já era. Alguém que entendia que o verdadeiro poder não vem de força física, mas da força de caráter. E isso, Rafael percebeu, era a vitória mais importante que qualquer ringue jamais ofereceria. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de dar um like neste vídeo e inscrever-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Compartilhe nos comentários a palavra guarda bom, para eu deixar um lindo coração, e me conta. Você já testemunhou ou experimentou um ato de bondade que mudou sua perspectiva sobre a vida e as relações? Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias do trono.